Violenta emoção. E aqui eu vou tratar de duas espécies de violenta emoção. Uma delas, inclusive, não é muito explorada no mundo jurídico, ou pelo menos não é explorado tanto que deveria. Então nós vamos falar da violenta emoção cronológica e a violenta emoção psicológica. Ambas são, sem sombra de dúvidas, uma situação em que o agente ele fica domado por essa emoção, de maneira tal que ele acaba ficando, e aí eu uso a expressão muito utilizada popularmente, cego de raiva, de ódio. Então, o que é a violenta emoção? É uma emoção intensa, em que o agente ele fica sob o domínio dessa emoção. Não é uma emoção pequena, leve, razoável, em que ele consegue se controlar. Então, não basta que exista violenta emoção. Mas essa emoção é de maneira tal, de tamanho tal, que o agente tem que ficar sob o domínio dela e que ele altere o agente de maneira fortíssima, em que o ânimo desse agente ele vai ficar realmente alterado de modo demasiado. Então, no caso da violenta emoção, o agente ele tem que ficar revoltado, irado, perturbado em decorrência de algum ato provocativo. Ele fica tão intensamente alterado que acaba fazendo uma, aspas, bobagem, né? Cometendo um crime, um delito, que não faria, que não cometeria se não tivesse naquele estado de ânimo violento, se não estivesse dominado por essa emoção. Então, se ele tivesse calmo ou levemente alterado ou dominado de maneira razoável, pequena, ele não teria cometido aquele crime. Por isso que surge a diminuição da pena, como determina, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Se o agente, caso de diminuição de pena, parágrafo 1º, se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E também como consta no artigo 28, inciso 1 do Código Penal. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção, a paixão. Então, o que tem que deixar claro, tem que ter em mente, ficar claro, é que a violenta emoção não é um caso em que vai se absolver, é um caso que gera a imputabilidade. Não, aquele agente ele vai ser responsabilizado, mas ele vai ter essa benesse de ter a sua pena diminuída, justamente porque ele foi provocado e estava tomado por essa emoção que era muito violenta. A violenta emoção, nós poderíamos dizer que existe a violenta emoção cronológica e a psicológica. A violenta emoção cronológica é a que está no nosso Código Penal, naquela parte que eu acabei de ler aos senhores sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Logo em seguida. Tudo bem que esse logo em seguida é algo que tem que ser analisado o caso concreto, prático. O que é logo em seguida? Minutos depois? Horas depois, dias depois, fica complicado alguém que foi provocado, depois de um mês volta e mata alguém, por exemplo, você aplicar a violenta emoção cronológica. Então, existem teses da violenta emoção não ser apenas cronológica, ou seja, não estar ligada, não ser aquela que está ligada diretamente ao tempo em que ocorrem os fatos, mas também ao psicológico, surgindo a tese da violenta emoção psicológica. Então, há aqueles que entendem haver um enorme vale, uma enorme chances e possibilidades entre a lei e a realidade. Porque a emoção ela não está sujeita ao tempo cronológico, mas também ao psicológico, como, por exemplo, nos ensina Giuseppe Bettiol, que afirma que o estado de ira pode perdurar por algum tempo e pode ressurgir violento à recordação da provocação sofrida. Basileu Garcia também, ele afirma que realmente seria um excessivo rigor pretender que os estados passionais não tivessem nem o poder de diminuir a pena através da avaliação subjetiva da conduta atrelada apenas ao tempo. Então, vou pegar aqui um exemplo que eu uso muito nas minhas aulas, um exemplo tradicional. Um pai que tem um filho morto, vê o filho dele morrer, por exemplo, assassinado, atropelado, seja o que for. E ele, tomado por aquela ira,
se o agente que acabou de matar o seu filho tivesse ali, ele iria partir para cima desse agente e iria matá-lo, seja murros, facas, chutes, tiros, seja o que for. E essa violenta emoção cronológica que está no nosso Código Penal. Mas vamos supor que esse mesmo pai tem o seu filho assassinado, tomado pela ira, ele não consegue partir para cima do assassino do seu filho, porque ele fugiu. O assassino fugiu. Anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, 1 ano depois, ou seja, um tempo razoável depois, este pai está indo domingo de manhã a uma padaria, por exemplo, comprar pão e vê o assassino do seu filho tomando cerveja com os amigos, todo feliz e alegre. Ele é tomado subitamente por aquelas lembranças e aí surge essa violenta emoção que obviamente não é cronológica, já se passou um tempo razoável, mas é psicológica, porque todas aquelas lembranças voltam à tona, voltam à mente dele e ele vai lá e mata o assassino do filho dele. Pelo Código Penal, obviamente, que nós não teríamos, tecnicamente não existe a violenta emoção que aqui se aplica, porque não foi logo após. Não foi uma violenta emoção cronológica, mas poderíamos dizer que existiu a violenta emoção psicológica. Então essa é uma tese interessante, vocês podem até não concordar, mas é uma tese interessante que deve ser respeitada, principalmente se for aplicada em tribunal do júri, o que é o mais comum. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.